aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva o exército dos vossos santos mártires. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja celebra hoje, de forma especial, a vida de São Mateus, apóstolo e evangelista, cujo nome antes da conversão era Levi. Morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a palavra de Jesus, segue-me, deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder para um serviço de perfeita pobreza. A proclamação da mensagem cristã. Mateus era um rico coletor de impostos e respondeu ao chamado do mestre com entusiasmo. Encontramos no Evangelho de São Lucas a pessoa de Mateus que prepara e convida o mestre para a grande festa de despedida em sua casa. Assim, uma numerosa multidão de publicanos e outros tantos condenados aos olhos do povo sentaram-se à mesa com ele e com aquele que veio, não para os sãos, mas sim para os doentes, não para os justos, mas para os pecadores, chamando-os à conversão, à vida nova. Por isso, tocado pela misericórdia daquele a quem olhou e amou no silêncio e com discrição, livrou-se do dinheiro fazendo o bem. É no Evangelho de Mateus que contemplamos mais amplamente trechos referentes ao uso do dinheiro, tais como: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destrói. E ainda, não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Como Judas, porém, ficou o encargo de caixa da pequena comunidade apostólica que Jesus formava com os seus. Mateus deixa todo o seu dinheiro para seguir a Jesus. E Judas, ao contrário, traz Jesus por 30 moedas. Este apóstolo a quem festejamos hoje com toda a igreja, cujo significado do nome é dom de Deus, ficou conhecido no cristianismo nem tanto pela sua obra missionária no Oriente, mas sim pelo Evangelho, que, guiado pelo carisma extraordinário da inspiração, pôde crescer entre 80 e 90 na Síria e Palestina. Grande parte da vida e ensinamentos de Jesus. Celebramos também seu martírio, que acabou fechando com a palma da vitória o testemunho deste apóstolo, santo e evangelista. Hoje o Evangelho nos apresenta a vocação de Mateus diante do chamado de Jesus para ser seu discípulo. Precisamos perceber que Jesus chama um pecador público. Isto era algo de extraordinário. Mas o que significa esta expressão pecador público? Significa que alguém era considerado publicamente pecador, pois todos conheciam a sua conduta de pecado. Os capítulos depois do Sermão da Montanha, ou seja, os capítulos 8 e 9, narram a atividade de Jesus. Diríamos assim, que se trata do programa de vida que proclamou o Sermão da Montanha como felicidade e paz para o povo. É o que ele realiza com suas atitudes e obras. Dessa maneira, Mateus apresenta a atividade messiânica de Jesus no seio do seu povo. No meio desta atividade está situado o texto que a Igreja nos oferece. Para refletir neste dia, cabe nos perguntar por que o evangelista situa o chamado de Levi neste momento de sua narrativa? Talvez a resposta esteja no último versículo que hoje lemos. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Ou seja, o evangelista acha necessário esclarecer que o centro da missão do Messias é buscar o que estava perdido, curar os doentes, libertar os cativos, proclamar o ano de graça, de misericórdia do Senhor. Este é o reino que Jesus vem inaugurar e comunicar com a sua vida, morte e ressurreição. E para ser partícipe e mais ainda colaboradores na expansão deste reino, todos, sem exceção, são convidados de uma maneira ternamente pessoal, rompendo qualquer norma ou preconceito que deixe alguém fora do âmbito deste reino. Se olharmos agora para Levi, cobrador de impostos, é sem dúvida uma das pessoas que na época de Jesus sofriam a exclusão. Não eram queridos pelo povo por causa de seu trabalho ganancioso. Eram considerados impuros por parte das autoridades religiosas judaicas. E para o Império Romano,
não era mais do que um dos últimos degraus na escada da opressão que exerciam sobre o povo. Por essa razão, é escandaloso para os judeus e também para os discípulos de Jesus que ele chame Mateus para ser seu seguidor. E como se isso não bastasse, vai à sua casa e se senta à sua mesa. Se considerarmos a casa como símbolo da história da pessoa e partilharmos sua mesa, assim como a sua intimidade, podemos entender que o evangelista está mostrando que Jesus, quando chama Mateus, o faz dentro de sua própria história, com suas luzes e sombras. A resposta que Jesus dá aos fariseus revela seu conhecimento da vida de Mateus, que o faz merecedor de uma atenção privilegiada por parte dele. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Esta maneira de olhar que Jesus tem é, por assim dizê-lo, revolucionária, porque está carregada de compaixão e misericórdia. Por isso, não julga nem condena o cobrador de imposto, antes é capaz, sendo conhecedor de sua fraqueza e também de seus erros, de convidá-lo para uma vida diferente que brota da amizade com ele. E aqui podemos nos lembrar das palavras do Evangelho de João, quando Jesus fala na amizade: eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que eu vi do meu Pai. O Evangelho de hoje nos diz que Jesus viu primeiro, referindo-se a Mateus, é vê-lo na sua situação cotidiana. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, mas o olhar de Jesus é capaz de ir além do que um simples olhar enxerga de um judeu cobrador de impostos. Ele reconhece em Mateus um filho muito querido de Deus. E isso é o que ele comunica primeiro para o cobrador de impostos. Seu olhar sobre Mateus está carregado de ternura e misericórdia de Deus, Pai, Mãe, que cura as feridas e perdoa os pecados, amando-o incondicionalmente. Mas Jesus continua e diz para ele: segue-me. Abre-se diante de Mateus a possibilidade de um caminho novo, impensável até esse momento. É convidado a deixar de ser uma engrenagem do império opressor para passar a ser íntimo colaborador na construção de um reino de liberdade, justiça e solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.